Olá, meus amigos! Estamos aqui na continuidade da maratona de aniversário do Espiritismo.net, 25 anos de idade, e agora num momento tão especial, porque nós estamos aqui entre amigos, nessa faixa de horário que tem como título Cair Bar entre Amigos, porque a gente não podia deixar de falar do nosso patrono do Espiritismo.net, que é Cair Bar Schutel, que se apresentou através da mediunidade do nosso querido e saudoso Altivo Panfiro, no Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro, trazendo uma primeira mensagem em agosto de 1998, de estímulo a todos nós que começávamos a fazer essa divulgação da doutrina espírita através da internet e que até hoje prossegue, né? Então, Cair Bar está no nosso coração, que tanto nos estimula e nos conduz, trazendo orientações assim sempre seguras para que a gente possa fazer o trabalho da melhor maneira possível. E ninguém melhor do que o nosso amigo Davi Lisenberg, que já está virando figurinha fácil aqui no Espiritismo.net, para compartilhar com a gente desse sentimento, né? E eu já começo, Davi, primeiro te agradecendo por estar aqui com a gente, e segundo, para você já começar falando sobre o que Cair Bar também significa na sua vida. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Jailton. Primeiro, agradecer a você, a toda a equipe do Espiritismo.net e dar um especial bom dia aos internautas, a todos aqueles que estiverem participando conosco dessa manhã tão especial de aniversário do Espiritismo.net, né? Jubileu de prata, né? Que muitos ainda venham trazendo, levando a mensagem de amor, levando a mensagem do Espiritismo, da renovação, da imortalidade da alma, como Cair Bar Schutel sempre gostava de citar. Então, já respondendo à pergunta do nosso Jailton, né? O que Cair Bar significa? Puxa, é muito fácil e ao mesmo tempo é difícil, porque eu preciso falar em poucas palavras. Mas quando nós encontramos, isso o internauta, todo aquele que estiver nos acompanhando vai entender. Quando nós começamos a conhecer pessoas que são exemplos de vida, que sem a gente ter conhecido, porque ele faleceu em 1938, né? Quem sabe algum de nós já tenha convivido com ele, mas não é o caso, né? Mas quando nós conhecemos o trabalho de uma pessoa como Cair Bar Schutel, a gente se empolga, a gente quer conhecer mais, a gente começa a entender, né, diante de tantas dificuldades, ele ter encontrado uma luz na vida dele, e essa luz também passa a ser a nossa, né? Eu, no meu caso, né, a pergunta é meio pessoal, né? O que ele significa para mim? Eu venho de família católica, né? Cair Bar também veio de lá, era um estudioso, era amigo dos padres, frequentador de missas, pagador de promessas, né? E quando a gente descobre o Espiritismo e a gente começa a ter aquela imensidão, né, que vai se desvelando, quando a gente reconhece a reencarnação, quando a gente entende, né, a importância de Deus na nossa vida, a gente entende melhor Deus, né, como Allan Kardec nos explica muito bem, né, não é quem é Deus, o que é Deus, né, que a gente começa a ter o contato da divindade, né, e Cair Bar nos dá a noção da religiosidade como eu entenderia que deveria ser. Então, não foi uma decepção com o catolicismo, porque eu já tenho algumas ideias a respeito do catolicismo que não me atendem atualmente, mas que através de Cair Bar, trazendo as ideias do espiritismo, me trouxe entendimento. Então, assim como para Cair Bar Schutel e para tantas outras pessoas que se encontram nesse raciocínio, nesse sistema, né, vamos dizer, de vida, de filosofia, de amor, a gente passa a também seguir esse caminho e a vida começa a ter um sentido. Então, basicamente é isso. É um ser que merece ser lembrado e que hoje o Espiritismo.net
é essa figura que leva também a figura de Caibar, porque não tem a mínima dúvida que Caibar Schutel apoia espiritualmente todas as ações relacionadas à divulgação do espiritismo com seriedade e com amor, que é o caso do espiritismo.net. Acho que já me estendi a resposta, né? Eu queria falar mais, Jailton, mas vamos para outra. Não quero ficar enrolando, não. Não, não Nossa tem manhã nós temos que acordar, tá todo mundo bem, vamos na dinâmica, e é isso aí, aí. vamos para a próxima. A ideia é essa mesma, e é interessante, Davi, porque você falando, eu comecei a refletir até sobre uma coisa que a gente já conversou aqui entre nós, que fazemos o Espiritismo.net, é que só podia ser Cair Bar mesmo a ser o nosso mentor. Sabe por quê? Porque no início do trabalho, ninguém sabia o que seria a divulgação espírita na internet. Então, só mesmo alguém como Cair Bar, que tem essa alcunha do bandeirante do espiritismo, para poder fazer com que a gente tivesse força para se aventurar nesse continente desconhecido que era a internet na ocasião. Ninguém sabia para onde ia. Então tinha que desbravar. Então, se não tivesse alguém empurrando a gente, nossa, a gente não teria força. E no início, meu amigo, foi muito difícil. Eram muitos contratempos, eram muitos obstáculos. No ambiente inicial, que era o IRC, né, aquele bate-papo, aquele chat, apareciam muitas pessoas de outras religiões querendo combater, querendo falar mal do espiritismo. Então a gente tinha que ter, ao mesmo tempo, segurança doutrinária e firmeza. Quantas vezes ele orientou a gente? Não, se a ferramenta tecnológica permite que essas pessoas que querem perturbar sejam caladas, vocês calem essas pessoas tecnologicamente. Né? Então, não é falta de caridade, porque a maior falta de caridade seria não levar a mensagem espírita para aqueles que querem ouvi-la. Então, Exatamente. olha só como a gente precisava ter Cair Bar ali naquela retaguarda espiritual para poder fazer com que a gente avançasse. Então, essa gratidão a Cair Bar é assim fenomenal. E ele fez tudo isso no interior de São Paulo, numa época muito difícil, e depois ele se estabeleceu na cidade de Matão, e eu até esqueci de dizer, porque o Davi é o convidado, né? Porque ele está em Matão, ele mora em Matão, então ele pode observar de perto o que foi esse legado de Cair Bar Schutel, né? E o quanto ele lutou para estabelecer essa possibilidade ampla de divulgação da doutrina espírita num interiorzão, né? Com todas as dificuldades da época, mas que deu muitos frutos, né, meu amigo? Como é que é isso em Matão? Como é que é estar em Matão, essa terra de Cair Bar, e saber o que ele fez de tão nobre pela divulgação espírita por aí? Ah, muito legal a pergunta, Jailton. A história, eu preciso dar uma resumida. Mas, quando vim para Matão, viemos para trabalhar no Centro Espírita Clarim, na editora da Revista Internacional de Espiritismo. Então, chegando aqui na cidade, a primeira vez, aliás, a segunda vez que eu vim para Matão foi para participar do centenário do Clarim. Foi em 2005, né, que o jornal começou em 15 de julho de 1905. Em agosto de 2005, nós tivemos aqui num evento para um pouco mais de 1.000 pessoas, e entrar em Matão e conhecer a obra, né? Entrar na casa que foi de Cair Bar, no lugar onde ele trabalhou, onde imprimiu várias edições do jornal, da revista, onde ele proferiu palestras, dá uma certa emoção. Matão, para muitos vão concordar comigo, né, quando nós dizemos que Matão, no Brasil, vamos dizer, ele é conhecido por uma festa religiosa católica. Aí vocês imaginam como os católicos realmente tinham preocupação de ter bons padres aqui na cidade, que, um pouco depois da morte de Cair Bar, iniciou as comemorações de Corpus Christi, que é uma festa em que Matão se não foi precursor, foi um dos precursores, né, daquelas homenagens, né, dos tapetes e tudo mais.
Então, me sinto numa cidade que tem igrejas por todos os cantos, mas no centro da cidade tem o Centro Espírita O Clarim. Caibar Schutel teve o cuidado, né? Cuidado, quer dizer, ele teve a possibilidade, vamos dizer, né? Ele comprou, né? Porque tem a faixa da praça e do terreno da igreja matriz, é uma área de terra, a partir da divisa em que não era mais da igreja, onde Caibar Schutel comprou uma esquina ali e desenvolveu o seu trabalho. Então, ele estava ali encostadinho, né? Então, a gente andando pelas ruas da cidade, a gente indo para a estação de trem, onde ele fazia a divulgação do jornal, de uma emoção, uma alegria muito grande, né? Então, Matão, a época que Caibar esteve aqui, era uma vila, né? Era uma vila. Então, ele tem uma participação muito grande, né? Mesmo tendo sido o primeiro prefeito da cidade, uma pessoa de uma expressão muito grande, né? Sendo um farmacêutico muito competente, né? Que veio do Rio de Janeiro, da capital do Brasil. Então, ele fez um sucesso muito grande no período que ele teve aqui, como cidadão, como religioso, que incomodou muitos religiosos, e como um homem de bem. Então, estar aqui em Matão, a gente sempre convida as pessoas, falo, venham conhecer o Memorial Caibar Schutel, venham conhecer a cidade. Né? Eu tive, vamos dizer, eu posso dizer que foi a honra, né? Quando vim morar em Matão, eu estava morando na Suécia, veja só a mudança, né? Em 2006, viemos para Matão, e fomos morar na casa do Caibar. Moramos 2 anos na casa onde era a redação, né? Uma parte da casa, e eles permitiram, né? Nós demos uma pintada, né? Uma geral, mas a alegria de estar ali, né? Não tenho mediunidade, não tenho essa capacidade, né? De, por exemplo, perceber as presenças espirituais, mas olha, não tenho dúvida que ele, de alguma forma, nos auxiliou nessa vinda, nessa chegada, e conseguimos colaborar um tempo com a casa editora O Clarim, né? Então, fica aí o convite para conhecerem Matão, bem no centro do estado de São Paulo, pertinho de Araraquara, de São Carlos, de Jaboticabal, né? Então, não sei se respondi sua pergunta, mas vamos lá, estamos aí, temos tempo. Respondeu sim, e eu já te falei em outra oportunidade, né, que eu estou devendo uma visita a Matão. Então, tem que cobrar isso daí de mim, porque um dia eu tenho que conhecer esse legado de Caibar aí na cidade, né? Agora, Davi, a gente já falou em outras ocasiões, até aqui mesmo no Espiritismo.net, sobre o trabalho que você fez, que resultou no livro, né, O Imortal Caibar Schutel, e a gente tem certeza de que você, passando pela história de vida de Caibar, você deve ter encontrado essa figura do divulgador da doutrina espírita muito pujante em Caibar. Você podia resumir para a gente alguns detalhes da vida dele em que essa faceta do divulgador ela veio mais à tona, ela foi mais forte? Jailton, muito boa pergunta também. E o que eu poderia lhe dizer é, a partir dos sonhos que ele tinha com seus pais, que fizeram com que ele se reunisse com os amigos para fazer aquelas reuniões de comunicações frívolas, a partir dali ele já começou a entender, adentrar na questão da comunicabilidade dos espíritos, e quando ele conheceu o espiritismo, né, aí que nós vemos, né, você contando da dificuldade do IRC, que encontrava opositores. Quando Caibar Schutel descobriu o espiritismo, ele queria divulgar, mas em todo lugar tinha alguma relação com um padre, com igreja, não tinha gráfica, não tinha jornal, não tinha espaço nenhum. Então, isso já foi uma dificuldade, mesmo na nossa vida é assim, né? Temos aquelas dificuldades que nos desafia. Então, ou a gente desiste, ou a gente tenta fazer algo para que aquilo siga adiante. E Caibar Schutel seguiu no compasso desses desafios, dessas dificuldades, a querer divulgar o espiritismo mais e mais. Então, quando nós conhecemos o espiritismo e dá aquele encantamento, né?
Eu acredito que muitos passam por isso quando compreendem, né, as prerrogativas, as explicações que Allan Kardec nos traz muito bem, mas vem aquele encantamento e ele, dentre essa descoberta, ele passou a querer divulgar. Então, a primeira coisa que ele fez, né, quando ele tinha o seu grupo, que fazia as reuniões frívolas, conhecendo o Espiritismo, ele começou a organizar, né? O grupo ele começou a ter organização. Então, a primeira coisa que ele fez, fundou um centro espírita, né? O Amantes da Pobreza. No mês seguinte, ele editou a primeira edição do jornal Clarim, com muita dificuldade. Era 400 quilômetros de matão, onde ele conseguiu uma gráfica que imprimiu um jornal espírita em Taubaté, que aceitou imprimir o jornal. Então, quanta dificuldade, não somente pelas contrariedades, mas materiais também. Ele tinha dificuldade na sua própria farmácia, os padres recomendavam que não fosse comprar na farmácia de um espírita, né? Essas questões de dificuldades foram represando, dando uma energia, uma injeção de ânimo, que Caibar não teve dúvida. Então, mesmo com as dificuldades que teve o jornal, ele foi prosseguindo, foi ganhando espaço. Uma coisa que só está no livro que a gente publicou, mas que não tem nas outras biografias. Caibar lançou o primeiro exemplar do Clarim em 1905, em julho de 1905, e ele fazia todo o possível para divulgar, né? A agência dos Correios foi aumentando, então ele dedicou muito na questão da escrita e da impressão do jornal. E um dado que é interessante, que a primeira palestra que Caibar Schutel fez fora de Matão foi em 1910. Vejam só, 5 anos depois da fundação do jornal, porque ele teve todas as dificuldades, mas aquele ponto de luz que foi aumentando, e ele mandando matérias para os jornais que aceitavam falar sobre espiritismo, ele foi falar fora de Matão 5 anos depois de lançar o jornal. Dali para frente, com todas as dificuldades, né, gente? Nós estamos falando em 1910. Eles tinham que pegar trem, tinham que pegar trolley, tinham que pegar charrete, tinham que andar, né? Então, a primeira palestra foi em Jaboticabal, fica por volta de 30 quilômetros daqui. E foi muito curioso ver isso, mas de passo em passo, Caibar Schutel foi ampliando o leque de opções do que era possível. Daí, em 1911, ele lança o primeiro livro, um livro de polêmicas, né? Eu sempre falo, livro de polêmica, hoje ninguém procura livro de polêmicas, né? Mas era o que agitava, é o que as pessoas tinham curiosidade de ler, né? Então, ele foi publicando livros, o jornal foi crescendo, ele ampliou, ele trazia, veja só como é importante as atitudes de Caibar. Ele começou a se conectar com o exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Ele assinava periódicos muito respeitáveis, que falavam tanto de espiritismo como espiritualismo. Tinham muitos espiritualistas, cientistas que aprofundavam nessa questão, e ele foi crescendo. Nesse crescente, já não tinha mais espaço no jornal e ele já queria um outro veículo para ter uma outra plataforma, né? Aí ele lançou em 1925, olha, 20 anos depois de lançar o jornal, ele lança a revista, né? E aí continua publicando livros, continua em contato com espíritas do mundo inteiro, sendo representado, né, o Clarim, em outros países. Daí, no começo dos anos 30, ele também utiliza um outro veículo que era novo, que é o rádio. Ele começou a divulgar também pelo rádio. Então, a gente vê isso num crescente, né? Acho que todos nós, na nossa vida, quando nós amamos alguma coisa e nos dedicamos, ele vai se solidificando, vai crescendo, e essa vida dele, que é tão bonito da gente ver, né? De crescer dessa forma, né? E melhor do que tudo isso, né? Como um grande homem, um grande líder, ele conseguiu sucessores, pessoas que prosseguiram o trabalho. Até hoje existe a editora, o jornal e a revista, talvez não com a mesma expressão da época, que
tinham muitos jornais espíritas que começavam e fechavam pela dificuldade, pela impossibilidade das controvérsias ou questões materiais, mas ele está aí firme. Então, é bonito a gente seguir essa história, essa toada, por isso eu convido aqueles que não conhecem a história de Caibar que tentem conhecê-la, porque é uma história muito bonita e o Jailton sabe falar muito bem dela. Então aproveita, já que a gente está fazendo propaganda, você está com um livro aí à mão para mostrar para o povo? Eu tenho. O Imortal, né? Esse aqui é o livro que a gente Isso. lançou em 2018, né? Foi no período em que teve um evento aqui na cidade de Matão, como ocorre todos os anos pelo nosso amigo Orson Peter Carrara, que teve a iniciativa de promover anualmente, no mês de setembro, que é o mês de nascimento de Caibar Schutel, no mês em que Caibar Schutel encarnou, né, 22 de setembro, mais ou menos nessa semana, nesse período, todo mês de setembro, ele realiza um evento que atrai centenas de pessoas de várias cidades do Brasil, que vêm conversar, falar sobre o Espiritismo, aprender, confraternizar, né? Então, nós tivemos a oportunidade de lançar esse livro, que foi, na verdade, a primeira, vamos dizer, a origem dele foi meu TCC de jornalismo, portanto, foi um livro escrito com uma narrativa jornalística, procurando seguir todos os preceitos do jornalismo, com a imparcialidade possível, né? Então, trazendo alguns dados novos relacionados a Caibar e que me deu uma alegria muito grande de trazer, assim como o nosso amigo Cássio Carrara, que também lançou O Som da Nova Era, que eu sempre destaco, porque Cássio Carrara fez uma pesquisa com entrevistas muito interessantes falando sobre a era pós-Caibar, né? Além de contar a história de Caibar, teve a oportunidade de entrevistar algumas pessoas que conviveram, que prosseguiram a Casa Editora O Clarim, né? Por isso que é o som da nova era, né? De um Clarim, o Clarim e seus maestros, né? Muito bonito, muito bem bolado esse título. Mas basicamente é isso. Mas como o Jailton mencionou, o nome Bandeirante do Espiritismo veio de uma obra que eu considero a mais ampla, mais completa, que é do Eduardo Carvalho Monteiro, essa obra de 1988, em que ele dá esse apelido a Caibar, o Bandeirante do Espiritismo, porque Matão fica no caminho que era dos bandeirantes também. Então, ele fez uma alusão, né, que os bandeirantes foram pessoas que seguiam outros propósitos, mas que, enfrentando desafios e dificuldades, conseguiu alcançar os seus objetivos. Então, o Bandeirante do Espiritismo ficou um nome bem legal. Esse livro, escrito em parceria com Wilson Garcia, tem um detalhamento muito grande, tem episódios muito interessantes, alguns até engraçados, mas que na época não foram, né? Mas contados pela pena desses dois autores que eu tenho um respeito muito grande. Então, existem várias biografias de Caibar Schutel, não precisa ser o imortal Caibar Schutel que eu escrevi, pode ser mais uma meia dúzia que deve ter por aí, que eu recomendo que conheçam. Muito bem, meu amigo. E quando você estava falando aí, eu me lembrei de uma fala do nosso querido e saudoso Altivo Panfiro, que foi fundador e presidente do Centro Espírita Leon Denis aqui no Rio, que ele virou para a gente numa ocasião e falou bem sério. Falou assim, olha, tem uma característica do divulgador espírita que vocês têm que ter sempre em mente. Aí, qual é, Altivo? Qual é? Saber apanhar. Então, vocês não vão pensando que vai ser tudo assim fácil, que vai ser tudo agradável. Ele falou, tem seus momentos, sim, de muita alegria, de muita satisfação, que a gente vai se sentir muito feliz. Mas tem os momentos de dificuldade. E a gente precisa saber ter firmeza, ser cascudo mesmo, para poder receber essas adversidades. Aí eu te falo e te pergunto, Caibar a gente sabe que era assim, mas na época em que ele ainda estava encarnado, ele conseguiu se juntar a outros que tinham essa mesma têmpera dele? Como é que era isso?
Ah, ele teve sim. Como eu sempre falo, né, o pessoal sempre chama a gente para falar sobre a vida de Caibar, e eu sempre cito vários nomes, várias pessoas que seguiram ele nessa toada, né, que causa muita admiração, né, de ter um espírita com essa mente aberta, com esse magnetismo, com esse amor, para atrair pessoas da mesma têmpera. E eu digo uma têmpera daquela pessoa que tem capacidade de defender, né, através das palavras, da comunicação falada ou escrita, mas que ela vem com uma estrutura, né, de conhecimento, de amor, de ligação ao mais alto. Então, tem isso, no nosso dia a dia é assim. Nós, quando vamos discutir com alguém, se a gente perde as estribeiras, a gente entra no terreno do outro. E Caibar Schutel, com classe, com educação, com argumentação, com raciocínio, porque amparadas em amor e convicções, ele respondia à altura, ele ia mais adiante. Então, ele certamente seguiu o caminho de Allan Kardec, que teve tantas dificuldades, né? E de outros companheiros, como eu disse, ele tinha amizades, ele carteava, né, com vários cientistas da Europa, né, com Leon Denis, com o espiritualista Arthur Conan Doyle, com Charles Richer, que eram com seus contemporâneos, mas aqui no Brasil também. Tem vários nomes que eu poderia citar, que não me vêm agora, mas pessoas que viraram articulistas do jornal Clarim, que depois seguiram uma trajetória maravilhosa na divulgação, né? E isso inspira, né? Então, eu preciso destacar isso. Ele teve, sim, esse contato, que eu acho que era o que dava ânimo, né? O Clarim sempre divulgava quando tinha centro espírita abrindo, quando tinha novo, ele sempre falava as diretorias novas, está abrindo em tal cidade e tudo mais. Então, imaginem o contato dessas pessoas com Caibar, e Caibar dando a dica para eles, né? Porque ele abriu um caminho que ele também foi ajudando os outros, ele ajudava a divulgar. Então, tantos nomes que passaram por ali, que se tornaram articulistas, e trouxeram tudo que a gente tem hoje, né? Com toda essa amorosidade, né? Então, antes de Caibar e pós-Caibar, nós temos nomes que são respeitáveis e que foram, inclusive, articulistas da revista e do jornal, né? Pois é, e Caibar foi um desses que abriu caminhos mesmo, né? Porque ele tinha os recursos, que na época eram poucos, mas ele se utilizava de tudo que tinha disponível para poder fazer a mensagem chegar. E eu até me lembrei de uma coisa, que você falou que ele tinha que pegar o trem, tinha que montar num animal, ou seja lá como fosse, né? E tem uma imagem, uma foto, que eu acho muito legal e que eu fico rindo muito quando eu vejo, é ele num automóvel, sabe? Porque eu me lembro do Jaja Móvel também, né? Então, foi um recurso também que ele usou para poder facilitar os deslocamentos dele, né? Olha que legal isso, né? Foi. Era um Ford 1928. Aqui em Matão, por aquele ano 27, 28, abriu uma concessionária de veículos da Ford, né? A Ford foi o primeiro veículo, né? O primeiro carro criado, fabricado, e tinha um Fordeco, né? De 28, que Caibar Schutel ele teve condições de comprar, porque ele não ficava guardando dinheiro, ele tinha muita dificuldade, ele tinha, na verdade, o apoio de pessoas que tinham condições de sustentar a obra, né? Como a gente vê a história do começo da Revista Internacional do Espiritismo, o Luiz Carlos Oliveira Borges, é uma pessoa que tinha muitas posses, e ele entrou no espiritismo e queria ajudar. Então, maravilhoso isso, né? Pessoas que têm condições. Mas, naquele período, Caibar Schutel recebeu dinheiro de uma herança, ainda da época do
do Henrique Schutel, lá de Santa Catarina, porque tinha muitos problemas relacionados a terras, né? Porque Henrique Schutel foi um dos colonizadores, e naquela época eles tinham muita dificuldade, até a gente imagina que terrível que pode ter sido, mas era uma dificuldade enorme, porque eles tinham que tirar os índios das propriedades. Então, tinham terras muito boas que acabaram entrando em disputas, que eu não imagino o teor, mas a gente tem ideia do que foi, e essas terras foram liberadas e desenroladas naquele período, né? Porque Caibar Schutel não foi mais para Santa Catarina, que era a terra onde Henrique Schutel colonizou, né? Lá em Florianópolis. Então, eles tiveram uma venda do imóvel, então, através dessa herança, Caibar Schutel conseguiu adquirir o Ford e conseguiu também construir o centro espírita que tem até hoje, lá na rua Rui Barbosa. Então, ele trouxe tudo que ele tinha em prol da obra, porque com aquele Calhambeck, ele ia até Araraquara, que era a cidade maior, para buscar papel. Então, ele atravessava a vicinal, as estradas de terra, antes, coisa que era muito difícil, às vezes ele ia ir com a charrete, mas o carro ajudou. Aquela foto realmente é linda, daquele Ford. Eu falei, quem que não queria estar? Tem uns 2 ou 3 no banco de trás ali, né? Quem vê a foto. E fala, nossa, quem não queria dar uma volta nesse carro? Mas ele colocou o veículo, né? Colocar o bem material em prol do serviço. Então, a gente sabe que ele ia nas fazendas, antes ele ia com a charrete para atender como farmacêutico, levar o apoio, levar o remédio e fazer o atendimento possível. Ele ia de charrete, passou aí de Fordeco, né? Ele amava os animais, né? Eu sempre falo que ele tinha o gatinho e o Rolf, o seu cão. O Rolf adorava passear no Fordeco, né? E tem um episódio, uma entrevista que eu peguei no livro uma entrevista do Eduardo Carvalho Monteiro com uma pessoa que conviveu. Ele chegou uma vez a dar carona para padre, né? Então, às vezes, o padre, que da estação até o centro, tem uma descida e uma subida, né? E ele dava carona para o padre. Ele participava com esse Fordeco também dos enterros. Caibar Schutel, ele estava sempre conectado, o pessoal no cemitério, quando alguém morria. Ele dava todo o apoio. E, às vezes, ele colocava o Fordeco em prol também do apoio, enfim, você falou do carro, me veio tantas ideias do que ele fazia com esse carro, né? Falando assim, olha lá o bonitão, né, passeando de carro, mas ele trabalhava muito, ele colocou aquele carro em prol da doutrina. Eu tive procurando esse carro também, que depois que Caibar faleceu, ainda ficou um tempo na garagem, o pessoal fazia funcionar, depois foi vendido, e não vi nunca mais Fordeco, mas eu vejo Fordeco, eu lembro do Caibar. Impressionante, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender com esses que seguem à nossa frente, né? É colocar mesmo à disposição do outro os recursos que possui para poder melhorar também a vida do outro, né? Foi o que você falou no início. Se a gente se sente bem com a mensagem espírita que nos transforma, por que a gente não vai compartilhar com o outro, né? Então, isso é muito importante. E você falou do livro do Cássio, aí eu queria que você também pudesse trazer para a gente, bem resumido, que eu já estou vendo que a hora está passando. Quando a conversa é boa, a hora passa rapidinho. Mas desses que vieram depois, quais que a gente pode dar assim, um destaque de que manteve firme essa chama da divulgação espírita em Matão? Dentre tantos nomes, Jailton, e que eu acho tão bonito, eu tenho tanta alegria de falar, Caibar Schutel, ele delegou o trabalho da editora e do jornal e da revista a uma mulher. Quem naquela época, né, que as mulheres passaram a votar em 1927, né, Caibar faleceu em 1938, e Antoninha Perche e Zélia Perche, filhas de Gregório Perche, que era um grande amigo. E esse Gregório Perche foi um amigão que teve sempre com ele desde o começo, era muito católico,
e tinha algumas possibilidades também, ajudou, e elas, desde meninas, elas já frequentavam o centro espírita. Então, a gente vê em alguns exemplares do Clarim, que tivemos oportunidade de ter acesso, algumas descrições de como eram as reuniões no Clarim. Então, eles sempre pegavam uma criança para recitar ou para contar alguma história, alguma coisa evangélica, e era muito bonito. Elas começaram desde ali, e a primeira assinatura em ata como participante do Clarim foi em 1922, da Antoninha Percha. Ela era uma menina, uma moça, né? Quando as duas, a gente vê elas participando, né, das reuniões, dos trabalhos, e isso é muito bonito a gente ver. Então, Antoninha Perche é um nome que eu destaco, porque de 1938, quando Caibar desencarnou, até os anos 60, ela era a presidente da Casa Editora Clarim. Então, é um nome que a gente precisa destacar. Ela ficou quase 30 anos. Nos anos 60, ela já estava desgastada, tinha algumas questões relacionadas à saúde, e ela passou a diretoria para outro companheiro que esses que foram diretores, a gente precisa lembrar, porque são pessoas que tinham uma responsabilidade muito grande, né? Porque era como o próprio Caibar estar ali, né? Eu tenho que representar uma pessoa, né, que, que tem uma expressão muito grande, né? Então, depois da Dona Antoninha, entrou o seu José da Cunha. O seu José da Cunha quem vê aquela foto de 1913, do Caibar entregando jornais no cemitério, o José da Cunha era um deles também. Ele acompanhou Caibar em várias situações, acompanhava Caibar nos atendimentos nas fazendas, né? Então, assim, ele teve uma história muito grande, ficou praticamente 13 anos na direção, e nessa época eu preciso destacar que nos anos 60 o Clarim estava com uma dificuldade financeira muito grande, porque as máquinas não tinham se renovado, estavam quase que já entregando para a FEB, né, que estatutariamente era para ser entregue tudo para a Federação Espírita Brasileira. Eles estavam chegando nesse ponto. Aí entra a figura de Chico Xavier. Chico Xavier, que conversou com o Joaquim Cruz, um espírita muito eficiente, muito trabalhador, de São Paulo, e o Wallace Leal Rodrigues. Esses dois espíritas foram recomendados por Chico Xavier para virem a Matão e levantarem a obra, e eles conseguiram, logicamente com a ajuda de outras pessoas, né? Daí a gente pode citar o seu Carlos Vital Olson, esse talvez o diretor que ficou mais tempo, ele ficou 31 anos à frente do Clarim, né? De 1979 até 2010, e atualmente agora é o seu José Luiz Marquesan, que continua como presidente. Mas na época de Wallace Leal, eu diria que foi uma época de ouro, porque o Wallace Leal, quem tiver a oportunidade de ler alguma obra que foi escrita por ele, ou que ele prefaciou, porque ele trazia livros espíritas, traduzia obras maravilhosas, vai conhecer uma pessoa com uma sensibilidade, com um comprometimento, com um conhecimento tão grandes, que foi um período que realmente o Clarim realmente ele reacendeu, graças certamente a Chico Xavier, que sempre mandava orientações de Caibar Schutel a esses espíritas, né? Posso destacar também a figura do seu Aparecido Belvedere, que muitos ainda conhecem, era muito amigo do seu Altivo Panfiro. Eles tinham aquela conexão, era o seu Aparecido, o Altivo e Caibar, era uma tríade ali, porque o seu Aparecido ainda continua como diretor, mas já está com seus 90 e... Ele tem a mesma idade de Divaldo. Isso, 94 ou 95, depende do mês que ele faz aniversário. E isso, é por aí, foi em setembro. Então, foi uma pessoa também que foi um apoio muito grande, junto com o Wallace, articulou muito material
para manter os veículos à frente, né? E outros companheiros, nossa, quantas pessoas que eu poderia citar aqui, né? Os articulistas, né? Por exemplo, Herculano Pires, que no começo ele vinha com pseudônimo. Herculano Pires, um espírita de uma seriedade, de uma capacidade tão grande, foi um articulista do Clarim, assim como tantos, né? Eu não vou ficar falando aqui nomes, mas quem tiver oportunidade de conhecer esses espíritas, ter alguma ideia da história dessas pessoas, certamente vai ficar inspirado também. Esse é o objetivo da gente conhecer Caibar, a gente poder se inspirar no bem, na caridade e no estudo sério do Espiritismo. Eu estou vendo que depois a gente vai ter que fazer um segundo programa, mas vamos lá. Poxa, gente. Caibar tem uma situação que eu achei muito engraçada, que eu li no Reformador de 1938, mas não lembro o mês, após a desencarnação dele, falando sobre aquela situação de que ele teria, no velório, ele teria despertado e admoestado as filhas porque elas estavam muito chorosas e tristes. E ela, não é assim, o comportamento não é assim. Aí ele vai e diz o texto, né, de uma forma bem engraçada. Aí sim ele morre em definitivo. Mas tem outra situação também, né? Porque essa certeza da imortalidade, essa certeza de como a vida ela era real, a vida do espírito, né? E que o momento aqui na carne era só passageiro, era tal que ele já se manifestou e já deu mensagem no próprio dia, né? Que ele desencarnou, não foi isso? Nossa, esse mês da desencarnação foi em janeiro, né? Que ele começou, que deu sinais de angina, ele ficou muito mal, ele não conseguia se deitar, ele sentia dores, ele tinha que ficar numa cadeira, ele não conseguia se deitar. Então foi um processo, vamos dizer, rápido, porque nós desconhecemos que de dezembro para trás, né, de 1937 para trás, que tivesse apresentado algo errado. A gente percebe que ele estava enfrentando problemas, provavelmente de saúde também, porque ele deixou algumas cartas, né, cartas a Jesus, né, ele escrevia para Jesus, assim, pedindo forças, a gente percebe que ele estava com uma certa dificuldade. Mas aquele mês de janeiro, aconteceram alguns episódios antes da morte de Caibar, e também logo após, né, que quando ele ditou o seu epitáfio, mas nesse momento, até você falou que são as filhas, mas olha, veja como era a conexão. Era a Antoninha Peste que estava com ele ali, não era a filha, era como uma filha. Antoninha, outros companheiros que ficaram, que o acompanharam nesse período. Mas ele, no período que ele estava realmente já se preparando para ir, ele deu um baque e ele se desligou. E pelo médico, né, que estava, não sei se era o Dr. Hudson, tinham dois médicos que eram muito amigos dele, não estão me vindo o nome exatamente agora. Mas o médico estava constatando o desencarne, mas o pessoal tinha uma ligação tão grande com ele, não se sabe que cargas água, porque eles também aplicavam passes, né? A própria desencarnação de Caibar foi aplicando passes, né? Foi aplicando passes e ele se desligou. Mas um pouquinho antes, numa semana antes, por exemplo, ele foi e voltou. E quando ele voltou, ele deu uma bronca. Eu falei assim, gente, tipo assim, eu já estava indo para o meu lugar verdadeiro, né, que é o outro lado da vida, e vocês com todo esse medo, com toda essa conexão, eu tive que voltar, eu voltei. Tipo assim, né? Ele já não estava sentindo mais dor, já estava, né? E ele então teve esse episódio que o pessoal falou, que ele voltou, reclamou, né? E ainda teve um outro episódio que eu não cito muito, vou citar agora excepcionalmente, porque já que entramos nesse mérito, que teve vários relatos que antecederam a morte de Caibar, ele confidenciou a dona Antoninha, né? Ele tinha pedido para falar para ninguém, por isso que eu não falo, eu estou falando agora porque cada um, lógico, faz o seu julgamento, mas ele havia confidenciado a dona Antoninha que ele tinha tido um encontro com Jesus. Desculpa, gente, eu não costumo descontrolar, mas, enfim, a gente percebe, né, uma pessoa com essa amorosidade, né, que, certo, ele deve ter tido encontros maravilhosos antes de partir.
Então, um dos lances foi esse, e um pouquinho, alguns dias antes dele falecer, né, que como eu disse, tinha o doutor Urbano, tinha outros companheiros que vinham aplicar passe, e tinha um espírito que se comunicava pelo médium, era o pai Jacó. Não é o Jacó do livro Voltei, não. Era o pai Jacó, era outro espírito. E ele dizia que até o domingo, o Caibar Chuta ia ficar bom. Daí, isso aí que a gente falou, né, que estava todo mundo conectado, não deixava ele embora, todo mundo conectado naquele ser, né, tanto que ele foi e voltou. Quando o pai Jacó veio e falou que até domingo ele ia estar melhor, todo mundo relaxou. Mas não estava entendendo que esse estar melhor é que ele ia encontrar a verdadeira vida, né? Que ele ia realmente se desligar do corpo e ia partir para uma nova etapa da sua vida imortal. Então, o que o Espírito falou foi verdade. Ele ficou melhor porque ele entrou para a vida espiritual, que é a verdadeira, né? E muito interessante. E aí, o outro item que é interessante, que eu já nem vou repetir, que é quando ele dita seu próprio epitáfio, né? Mas, enfim, são dados que são curiosos, que a gente vai mimetizando e entendendo o valor desse ser chamado Caibar Chuta. Nossa, é emocionante mesmo, meu amigo. É emocionante mesmo. E depois que ele desencarna, até os dias de hoje, ele continua estimulando a divulgação da doutrina espírita, incluindo aqui o nosso grupo do Espiritismo.net. Aí eu queria que você deixasse nesse final alguma coisa sobre Caibar no plano espiritual, incentivando a divulgação espírita. Muito bem. Eu sempre, quando encerro as lives, eu sempre menciono, né? Por isso que também intitulei o livro O Imortal Caibar Chuta, porque ele continua firme. Depois da sua morte, ele se comunicou em outras localidades, em outros países. Portanto, a gente tem uma convicção de que ele continua trabalhando em favor da divulgação do espiritismo. E algo que não é comum eu mencionar, eu menciono no começo da live que ele é citado em vários livros, mas eu cito o Alvorada Nova, até tem esse aqui, que é um livro já antiguinho, dos anos 90, que fala da colônia espiritual Alvorada Nova, que Caibar Schutel é um dos seus coordenadores dessa colônia, juntamente com o espírito Sheila. E essa colônia espiritual, eles trazem vários detalhes, né, sobre essa colônia, e o que a gente percebe é que Caibar, ele continua trabalhando, e essa colônia, ela está num plano, vamos dizer, como o nosso lar, é uma outra dimensão, que geograficamente estaria equivalendo a São Vicente, mas que está conectados a várias pessoas, vários encarnados, né? No próprio livro é citado isso, que a colônia e seus participantes estão conectados intimamente num trabalho de amor. Então, esse livro, um detalhe, vamos dizer, histórico, né? Esse livro veio nos anos 90, portanto, foi no final dos anos 80, quando alguns espíritas médiums se reuniram para organizar essa obra, que houve esse conhecimento de que Caibar Schutel era coordenador. Dos anos 38 até os anos 90, ninguém ficou sabendo de nada, mas ele continuou inspirando outros grupos. Então, deu várias comunicações através do Chico Xavier, que nós vamos pedir licença depois para colocar um arquivo, um áudio, uma psicofonia histórica de 1955, em que Caibar Schutel traz uma mensagem de amor, de renovação, né? Então, fica então essa proposta, né, para aquele que está nos ouvindo agora, para procurar sintonizar e ter a certeza, né, que não somente aqueles tantos centros espíritas que têm o nome Caibar Souza Schutel, mas que trabalham agora em outras plataformas, como espiritismo.net
e outros seres que a gente tem certeza que Caibar estará ali trabalhando, logicamente, com os seus prepostos, né, com a espiritualidade ligada a ele, que está nos ajudando no caminho da divulgação do Espiritismo. Então, fica aí o nosso incentivo para conhecer a obra de Caibar e seguindo na sua toada, seguindo o trabalho do Espiritismo.net, que aí completando 25 anos, um trabalho de amor, que assim como Caibar Schutel enfrentou as adversidades, mas que não tenho dúvidas que se na época tivesse internet, ele teria um canal parecido com esse, que segue e que a gente torce para que siga iluminando o caminho na nossa jornada de vida, que a gente precisa tanto de espiritualidade. É isso, meu amigo. Puxa vida, é uma pena que a gente tenha que encerrar. Então, agradecemos aí a sua participação, deixamos também a informação de que após o encerramento desse programa, com a mensagem que ele citou, a mensagem psicofônica de Caibar através do Chico, renovemos-nos hoje, nós vamos continuar com a nossa programação de aniversário, nossa maratona de aniversário. Então, vocês fiquem conosco. Obrigado, Davi, e até uma próxima. Vamos à mensagem e depois a gente encerra. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos conserve o amor no coração e a luz no cérebro, para que nossas mãos permaneçam vigilantes e diligentes no bem. Quem assinala os dramas de aflição a emergirem da treva em nossas sessões mediúnicas, percebe facilmente a importância da vida humana como estação de refazimento e aprendizado, principalmente para nós, os que procuramos no Espiritismo uma porta iluminada de esperança para o acesso à verdade. A existência na Terra se reveste de subido valor, porque não desconhecemos os perigos de retorno à retaguarda. Sentimos de perto o martírio das criaturas desencarnadas que se deixaram arrastar pelos furacões do crime e o tormento das almas sem a concha física que ainda se apegam desvairadamente à ilusão. Somos testemunhas de culpas e remorsos que passaram impunes diante dos tribunais terrestres e anotamos a justiça imanente, universal e indefectível que confere a cada espírito o galardão da vitória ou o estigma da derrota, segundo as realizações que edificou para si mesmo. Sabemos que não vale perguntar com a ciência, menoscabando a consciência, e não ignoramos que as tragédias e as lágrimas que fazem o inferno nas regiões sombrias se originam de maneira invariável do sentimento desgovernado e vicioso. Vede, pois, que em nos conchegando ao Cristo de Deus, buscando-lhe a inspiração para os nossos serviços e ideais, nada mais fazemos que situar os nossos princípios
no lugar que lhes é próprio, porque a nossa doutrina renovadora é, sobretudo, um roteiro de aperfeiçoamento do homem e de sublimação do caráter. Entre as realidades amargas que nos visitam os templos de intercâmbio e certas predicações de companheiros cultos e entusiastas, mas imperfeitamente acordados para as responsabilidades que lhes competem, lembremo-nos de que quase 20 séculos de cristianismo verbal viram passar no mundo tronos e estados, organizações e monumentos, guerras e acordos, casas de caridade e santuários de estudo em todas as linhas da civilização do Ocidente, erguendo-se em nome de Jesus e voltando ao pó de que nasceram, tão somente com o benefício da experiência dolorosa aurida entre a sombra e a desilusão. Levantemo-nos para a fé que nos redima por dentro. Deus é o Senhor do universo e da natureza, mas determina: sejamos artífices de nossos próprios destinos. Cada qual de nós use a ferramenta das ideias superiores de que já dispõe e de conformidade com a imagem do nosso Divino Mestre, estudada por vós nesta noite, trabalhemos enquanto é dia na preparação do futuro de paz. O Espiritismo não é um esporte da inteligência, é um caminho de purificação para a glória eterna. No cume da montanha que nos compete escalar, aguarda-nos o Senhor como o sol da vida. Desentranhemos assim a gema de nossa alma do escuro cascalho da ignorância para refletir-lhe a divina luz. Os amigos, aceitai um abraço fraterno do vosso velho companheiro Cair Bar Schutter. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser.